Salve nossas forças, Rausch. Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Esse vídeo eu estou fazendo aqui para dar continuidade às palestras sobre a Sagrada Medicina Ayahuasca. Eu venho aqui no comentário da Silvia Gomide, onde ela agradece por eu ter falado para ela que o processo continua e esse quebra-cabeça vai sendo montado ao longo das semanas. A Ayahuasca, para quem ainda não conhece, é uma medicina da floresta feita através de duas vegetações, a folha da chacrona, também chamada rainha da floresta, e o cipó jagube, também chamado de mariri. O cipó é recortado ali, picado, macerado na quantidade certa, a folha é lavada e os dois são cozidos em recipientes com bastante água. A água tem que ser sempre da quantidade certa, a quantidade certa de cipó, a quantidade certa de folhas, a quantidade certa de fogo e a quantidade correta de tempo de fervura, de cozimento dessas vegetações que se tornam uma substância marrom, um sabor muito forte, muito terroso. Conheço pessoas, variados sabores, né? Gente que acha que tem gosto de suco de goiaba, gente que acha que está comendo um pedaço de telha, outro que acha que está cheirando Nescafé, está cheirando ali um Nescafé muito forte. Cada um tem a sua vivência, mostrando aí a individualidade que a Ayahuasca tem com cada indivíduo. Eu fiz o processo do chamado de Gaia com a UCAI, que é aqui do estado de Goiás, fica sediada em Goiânia. Eles têm uma chácara que chama Favo de Mel, depois vocês pesquisam aí, UCAI Favo de Mel, vocês vão ver o quanto é lindo. Essa chácara deles é feita ali para cerimônias, né, de consagração, principalmente do rapé, o sagrado rapé, sananga, ayahuasca, cursos, meditações, vivências. E eu tive essa oportunidade de fazer o chamado de Gaia com a equipe da UCAI, liderado ali pela mestre Gi, uma pessoa que eu falo que não é desse planeta, né? A Gi veio aqui de uma forma, encarnou naquele corpo ali, incorporou ali, está nos dando ensinamentos. Mas também o Alexandre, agradeço muito toda a equipe deles que participaram ali, Marcela, enfim, todos. O que é esse processo da Ayahuasca na vida dos indivíduos? A Ayahuasca é uma medicina sagrada milenar, já existe na Amazônia há milhares de anos, tribos da Amazônia brasileira, peruana, boliviana, todos ali já conhecem essa medicina. Ela faz com que a DMT, que é a dimetiltriptolamina, que é uma substância que nós já temos no nosso corpo, né? Ela já está em nós, em todos os seres humanos tem essa substância, ela seja potencializada. Se você comer só a folha, tomar só o chá da folha, não vai acontecer nada, porque as nossas enzimas estomacais dissolvem o suco todo ali da folha e não permite a absorção do DMT. O DMT é a substância que amplia a nossa visão, abre o nosso campo visual, abre o nosso campo de consciência. Você passa a ter uma expansão de consciência. Você começa a enxergar os seus próprios pensamentos. Você entra num estado de profunda meditação, né? Você recolhe-se dentro de você mesmo. Para mim, é uma verdadeira entropia. Há uma desconstrução desse ser material e uma interiorização de todos nós para que voltemos a ter uma conexão com aquilo que chamamos de fonte, Deus, Alá, Júpiter, Tupã, Wishibu, o nome que você queira dar. Mas essa fonte inexplicável para nós que cria todas as coisas, nós voltamos a ter um certo grau de conexão com ela. E isso é proporcionado por uma substância, a IMAO, IMAO, né? Que é uma substância que tem no cipó. Então o cipó funciona como um catalisador, ele faz com que as enzimas do estômago não dissolvam, não destruam, né, as enzimas do DMT que estão presentes na chacrona e a nossa corrente sanguínea, o nosso organismo absorve isso. Como essa tecnologia foi passada para os índios, ninguém sabe, né? Possivelmente foram seres de outras dimensões que trouxeram isso para a nossa civilização. Porque se você fala de um processo externo, pode ser que o ser humano fez por teste, por exemplo, comer pimenta. Você vai mastigando uma fruta ou outra até que uma queima ali sua boca e você aprende a temperar. O sal foi, a descoberta foi assim, você vai pegando a água salgada do mar e aí você vê que aquela carne conserva mais tempo porque passou pela água do sal. São processos externos.
mas descobrir como que uma enzima pode ser protegida dentro do suco gástrico sem que seja dissolvida, duas plantas que não nascem sequer perto uma da outra, entre as 16 mil espécies até hoje catalogadas na Amazônia, esses índios conseguiram achar essas duas que vão fazer um processo interno que só vai ocorrer de 25 a 30, 40 minutos depois de absorvido. Não é natural, não é nada intuitivo. O acaso, nesse caso, não existe. Isso foi ensinado de alguma forma por alguma civilização bastante avançada. Então a ayahuasca, quando você a consome, ela te leva para um mundo que é dentro de você. Ela não te gera alucinações, né? Você não fica viajando. Uma vez, tem uma pessoa que eu gosto muito, falou assim, aí quando vocês tomam ayahuasca, vocês ficam doidões, fica tudo doidão lá. Falei, não, primeiro que a gente não toma, a gente consagra. Assim, segundo que ninguém fica doidão. Cada um fica no seu processo interno, no seu processo de absorção interna, de informações, de elucidações de respostas e principalmente o processo de cura do corpo, cura da mente, cura do espírito, né? A cura que a ayahuasca nos dá é um cuidado especial com as nossas vidas. Grandes relatos aí na internet de grandes cientistas já falando sobre as questões de cura, né, de depressão, cura da depressão pelo uso da ayahuasca. Mas não só isso, eu tenho a prova em mim que eu recebi uma cura, né? Eu fui tratado pela ayahuasca e um inchaço que eu tinha nas pernas, em uma das consagrações eu pedi mesmo. E quando a gente aprende a usar a ayahuasca, você começa a conversar com ela, porque ela está dentro de você e é você que está fazendo a cura. Não foi um espírito que veio de algum lugar e fez, não foi isso. A cura foi feita por mim mesmo, nessa perna minha que estava inchando muito, assim, ninguém sabia por quê. E eu conversei, porque quando a gente consagra, a gente está fazendo um estudo, um diálogo com a ayahuasca, não é uma consagração recreativa para você ficar aí, como as pessoas pensam, né, doidão, vendo coisas. Não é isso, é um estudo. E eu conversei bastante, fiz uma lista, falei, olha, eu quero tratar a minha perna. Me mostra o caminho de tratar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar uma alimentação? É algum remédio que eu estou tomando ou não estou tomando? Me mostra o caminho. E quando eu estava no que a gente chama de força, eu recebi uma espécie, né, de autocirurgia. A minha perna praticamente pegava fogo, é como se estivesse passando um laser nas minhas veias, um laser na minha perna. Ela esquentava de uma temperatura assim, indescritível. Algo, é como se eu estivesse um pouco anestesiado, mas sentisse todo aquele laser trabalhando, né, na minha perna. Uma semana depois eu fiz uma ressonância magnética, ultrassonografia, que passa o gel ali, fica passando o ultrassom, e o médico me perguntou, tem quanto tempo que você fez a cirurgia das veias? Eu falei assim, eu nunca fiz. Ele fez, tá cicatrizado aqui, você fez cirurgia de varizes, veias e tal, né? Eu falei, não fiz nada disso, eu nunca submeti a processo de tratamento de varizes, nem fiz cirurgia de veias. Ele, uai, mas que coisa estranha, não tem nada na sua perna, só tem essa cicatriz. Foi uma cura física por meio de uso da ayahuasca que fez com que o meu corpo, o meu consciente, a minha mente fosse trabalhar com aquilo ali. O meu organismo desencadeou uma série de hormônios, talvez, né? Não posso afirmar nada disso, mas houve um tratamento ali. E foi um tratamento de dentro para fora. Eu senti o laser trabalhando e limpou. Minhas pernas nunca mais se incharam. A minha perna esquerda, né, que é a que tinha um problema, não teve mais esse problema. Então é uma cura. E a cura da depressão. Eu vivi muito tempo mergulhado naquela depressão que a gente fica escondendo das pessoas. Por fora você está rindo para todo mundo, você diverte, faz todos rirem. Por dentro você está doente, você está podre, você está morto-vivo pedindo para que chegue sua hora logo. E em alguns momentos cheguei mesmo a pensar, falei, já está na hora, né? Chega, vou partir. O que eu posso fazer para ir embora? E não foi só pensar, foi chegar muito perto dessa execução. E a ayahuasca veio tratando isso, veio tratando essa depressão, essa tristeza que começa com uma melancolia, uma tristeza profunda, aí essa tristeza se estende por mais de um dia, aí ela passa a ser mensal, depois se torna constante, você tem que usar a máscara, mas chega num ponto que a máscara já não está funcionando mais, as pessoas começam a ficar preocupadas com você, quer te enfiar barbitúricos, e você resiste, aí você sorri para dizer que não, está tudo bem, vai para um barzinho, vai para um lugar, vai para uma festa com alguém, sorri para todo mundo, volta para o seu espaço e você desaba. Quem tem depressão sabe que é assim. A ayahuasca simplesmente veio tratar
Ela veio fazer esse tratamento dentro dessa minha depressão. Eu estou curado? Eu acho que sim. Eu estou muito conectado com a natureza, já tem bastante tempo que eu consagro, desde 2020, então bastante tempo não, 5 anos. E desde as últimas consagrações, eu vou chegar lá na UCAI, no chamado de Gaia, eu tenho sentido essa cura, essa melhora na questão da depressão, da tristeza profunda. Já não é mais assim, eu já tenho um sono mais regular, bem mais regular, já tenho motivação para trabalhar aqui, ó, atrás desse celular tem um computador que eu estou trabalhando com ele. Inclusive fazer aí o convite para quem é da região de Goiânia, vai ter um ritual com o Xanavoquê, lá na UCAI, agora dia 17, sábado, 17 de maio. Vai ser um ritual muito bonito com esse casal que vem lá do Acre, lá dos Xenenauá, e vão celebrar ali, vão conduzir essa cerimônia ao som do rezo, né, violão e tabaque ali. Vai ser muito lindo. Então, o tratamento com a ayahuasca, ele é individual. O meu foi assim. Né? Voltando, eu estou curado? Eu acredito que se eu não estiver curado, eu estou num caminho muito suave de cura agora, de realmente não ter mais processo de depressão. Eu já vivo uma solitude, eu não tenho mais por que sair para a rua para procurar pessoas. Eu não me importo mais de estar convivendo com milhares de pessoas, de ser muito conhecido, de ter um canal que explodiu. Não, eu estou centrado em mim, na elevação espiritual, no conhecimento das medicinas e na ajuda ao próximo. Né? Ser solidário, ser fraterno, como diz a Mestre Gi, com você que está aí do outro lado e precisa ouvir isso. Quando eu estive lá no chamado de Gaia, é uma ritualística, é um curso, né? Uma vivência, que são mais de 50 horas diretas de vivência. Nós temos ali intervalos de 40 minutos, no máximo, de refeição, uma refeição muito frugal, muito suave e processo de tratamento. Consagramos a ayahuasca de manhã para algumas dinâmicas, ritualísticas, depois consagramos à noite, mas a mesa fica aberta para quem sentir já a necessidade de consagrar mais vezes. E consagramos muito o rapé, o sagrado rapé também. Eu tinha muita resistência com o rapé, não me sentia bem, e lá com a UCAI eu entendi o que é o processo de cura do rapé. O rapé associado à sananga, aí sim, é uma cura maravilhosa. E a gente começa a viver a vida muito mais suave, muito mais conectado com a natureza, porque a natureza somos nós, tá? Quando você vê uma árvore linda, é simplesmente um rearranjo de moléculas que faz com que ela seja árvore e você seja um ser humano. Quando você vê o mar, um rio, um pássaro, e você fica encantado com tudo isso, você simplesmente faz parte disso. Né? Não é que a natureza está lá longe e você está aqui observando. Você está observando você na natureza. Né? É uma observação macro. Então você começa a pôr mais a mão no chão. Aí você começa a encostar nas árvores e começa a entender que aquilo ali é um ser vivo, que aquela árvore respira, que dentro daquela árvore tem vida correndo, que aquela árvore sente sim dor, que aquela árvore ela vai responder aos seus impulsos elétricos. Né? Muitos dos guardiões das florestas, os guardiões, os grandes guardiões, eles realmente têm contato físico com as árvores, eles acenam para a árvore, acena de volta. E é assim com os rios, é assim com os guardiões do fogo, que conversam com as salamandras, que, embora as salamandras são bem mais ágeis, né, bem mais voláteis, elas estão ali fazendo curas. Então você começa a ter essa percepção. É como se tirasse um véu dessa realidade da Matrix, essa realidade obscura que a gente vive, e você começa a se enxergar que Gaia, o planeta Gaia, né, a Terra, a mãe Gaia, é um ser vivo, é um ser pulsante, né? Ele tem uma existência viva e realmente em tudo que tem terra, tudo que está no planeta está vivo, né? Uma rocha tem moléculas, você pega nos grãos de areia, está cheio de bactérias, está cheio de tudo no planeta tem vida, né? O planeta está vivo. Esse planeta tem vida o tempo todo, é átomos para todo lado, é existência, nós fazemos parte disso. E a ayahuasca começa a te dar esse entendimento e começa a te pôr no centro para que você não fique mais desesperado em busca de respostas que não existem ou que não podem ser alcançadas. Um tipo de resposta que não pode ser alcançada, hoje a gente está vivendo o mundo da matéria, por que eu não tenho tudo o que eu quero? Por que aquela pessoa tem mais do que eu, sendo que ela faz menos? Ou por que ela faz e eu faço e ela ganha mais?
E estou falando exclusivamente da matéria. Por que que fulano ou fulano ama e é amado? Por que que ele é um casal assim? Por que que tem, sabe, a existência daquela pessoa, na sua percepção, é melhor esse mundo material, vai ficando para trás. Aí eu acho que vai falando, cara, você sou eu e eu sou o planeta, nós somos um, tá? Isso aí são circunstâncias que estão acontecendo. Venha buscar tranquilidade, venha buscar centro, venha buscar foco. E agora, eleve-se. Porque o grande lance da ayahuasca é te reconectar, primeiro, com você e com a fonte. Quem já consagrou, quem já tem uma experiência de consagração, quem estuda a ayahuasca, né, faz a ingestão dela via consagração para estudo, vai entender perfeitamente o que eu estou falando. Todo o processo que a gente passa, as peias, né, que são as purificações, seja o vômito, a diarreia, suor, choro, tremedeira, tudo isso é muito bom que aconteça, né? Eu tenho medo de tomar ayahuasca e meu estômago ficar embrulhado. Ó, vai ficar mesmo, tá? Por quê? Porque precisa. E tem vezes que não fica, tá? Mas a maioria das vezes vai acontecer porque você precisa de purificar. Porque nós não somos nem um 0,01 de perfeição. A gente sai da cerimônia, durante aqueles primeiros dias, 5 dias, 7 dias, já não são 7, você está assim pleno. Depois você começa a cair de novo no enredo da Matrix, alimentos super processados. Aí você volta para algum tipo de vício, vai ali, toma um pouquinho de uma bebidinha, usa um cigarrinho, né? Aí você começa a ficar mais nervoso e você começa a ficar com raiva. Os pensamentos começam a agitar novamente. Quando você está num processo de tratamento, essas crises que essa matriz, esse meio que a gente vive, esse mundo, essa bolha, né, que a gente vive aqui, fica nos atacando. Quando você está num processo maior, esses ataques eles demoram mais a surtir efeito. Mas se uma pessoa consagra ayahuasca e pronto, não faz mais nada, possivelmente ela vai ter um conflito muito grande. Porque ela vai entender bem o que aconteceu com ela, os processos internos, a sua meditação interna, as suas inícios de revelações de processos de elevação espiritual, e aí ela para com isso e começa a observar o mundo. Muitas vezes a raiva dela aumenta. Ela começa a ficar muito chateada, ela começa a ficar às vezes muito triste, porque ela já viu uma realidade diferente. E aí começa a olhar para o mundo e o mundo tá cáustico, né? O mundo está parecendo uma piscina de ácido, tudo que cai no mundo é dissolvido, né? A ayahuasca já é um banho morno, tranquilo. Não estou dizendo aqui que a gente tem que consagrar a ayahuasca todo dia, toda hora, todo momento, não. Muito pelo contrário, ela é um caminho. Depois que ela te põe na estrada mesmo e você aprende a andar pela estrada, ela te dá um adeus e fala assim, agora segue. Aí se você tem o auxílio do rapé, da sananga, da Jurema, a própria Jurema, né, que é muito brasileira, você tem esses auxílios. Tá? Até que pode ser que chegue um momento em que você está numa plenitude. Está numa plenitude. É o nosso objetivo. Né? É a pessoa te enchendo o saco aqui, te xingando e você ficar de boa. Você não guardar nenhuma mágoa aqui, ó, no coração. Sabia que fora do Brasil o coração já não é considerado um órgão, mas uma glândula que expele secreções e hormônios e controla isso tudo. Não é um órgão, ele já é considerado em alguns pontos uma glândula. Né? Em conexão com a nossa pineal aqui, ele vai trabalhar em sintonia. Esse campo energético que existe em volta de nós, gente, eu espero que esse microfone esteja fazendo muito barulho, né? Aqueles ruídos. Então esse campo energético que todos nós temos, ele é alinhado, né, através do coração, da pineal, dos nossos chakras. A gente vai começando a alinhar isso. Eu estou falando do processo de elevação que um Jesus teve na vida, um Siddhartha teve na vida, né? Tem mais, né? Óbvio, tem mais pessoas que viveram assim. Muitos yogis lá na Índia conseguem atingir esse grau. Aqui no Brasil tem muitos pajés que fazem isso. Mas não é fácil, porque o mundo está cada vez mais violento, mais agressivo. E então o processo, voltando ao comentário que eu tinha feito inicial, é um quebra-cabeças. Se o dia que você conseguir montar as peças do seu quebra-cabeça, entender quem é você mesmo, aí você não vai precisar mais de consagrar a ayahuasca, você não vai precisar mais do rapé, não vai precisar de mais nada, só você e a fonte criadora, tá certo? A ayahuasca é um portal, ela não é uma chave, ela é o portal, ela abre o portal, ela é o portal aberto para que você passe por ele. Mas eu falo mais uma coisa antes de encerrar esse vídeo, não é para todos, a ayahuasca não é para todo mundo. Eu ouço muito essa fala, a ayahuasca é para todos.
mas nem todos são para ayahuasca. Eu já acho que a ayahuasca não é para todas as pessoas. Eu tenho essa vivência de que tem pessoas que vão querer fazer mal para a ayahuasca, como por exemplo a indústria farmacêutica. Se ela se apoderar da ayahuasca ou de qualquer outra medicina sagrada, ela vai destruir por conta do lucro. E talvez esse seja o fim de tudo. Quando eu consagrei lá com a mãe, com a mestre Gi, no chamado de Gaia, eu tive a chance de conhecer o dragão negro, né? Ele já havia me contado uma história, eu não o conhecia, eu vou repetir essa história para vocês, que só existe um Deus. Esse Deus se chama Morte, que a gente tem esse nome, né? Morte, a escuridão absoluta, onde não há nada, não há movimento, não há ar, não existe absolutamente nada. E um dia, a morte, que é a absoluta escuridão, a absoluta ausência de todas as coisas, ela pegou e falou assim, todo saco cheio, eu quero brincar. E ela criou uma outra divindade chamada vida. E elas brincam como duas crianças, desde o início da eternidade até passando por todas as eternidades. Elas brincam de pique-pega, a vida sai na frente da morte e a vida vai semeando todo o universo. A morte espera um tempo e começa a vir atrás. E por onde a morte vem, ela vem apagando tudo, ela vem tirando a vida. E a vida vai correndo, vai semeando vida, vai semeando vida. Essa é a brincadeira delas, é um pique-pega, até que em algum momento elas se encontram. E nesse momento, tudo volta a ser o nada. Foi onde o dragão negro me falou. Tudo volta para mim. Tudo, em algum momento, vai voltar para mim. Inclusive a fonte criadora, ela volta para dentro de mim. Para a escuridão absoluta, para o nada. Até que em algum momento cria-se nova vida e essa vida volta a semear todo o universo, todos os universos, todos os planos existenciais, mas eu vou atrás. Porque essa é a nossa brincadeira, é um pique-pega, é assim que funciona a existência. Ele realmente conversou comigo. Eu sou o vazio absoluto e você sabe quem eu sou agora. Nesse momento de revelações, de entendimento, de aceitação de que é o caminho sem volta, que é esse o fim de todos nós, mas ele tem volta. Aí é que é a grande jogada. Depois a gente retorna numa grande explosão de vida e eles vão brincando, como duas crianças brincando de pique-pega. Brincam, brincam e continuam brincando. E já fizeram isso infinitas vezes e vão continuar fazendo. A ayahuasca nos reconecta a essas experiências, a essas compreensões do mundo, tá? A essas dimensões que estão além do físico, além da matéria, que estão muito além. A ayahuasca te transcende e faz com que você se reconecte à verdadeira espiritualidade. Consagre com responsabilidade, inscreva-se no canal, faz o vídeo crescer. Agradeço os comentários de quem tem comentado, agradeço muito mesmo, vocês me ajudam a impulsionar esse canal. E quando for consagrar a ayahuasca, né, que é aquela brincadeira, consagre e me chame, né? Eu quero estar sempre comentando com vocês sobre isso. Amanhã eu vou para a cerimônia com os Xanás lá do Xenenauá, né? E depois vou contar para vocês como foi. Vai ser uma cerimônia que começa às 21 horas, se encerra às 6 horas da manhã. E eu vou contar tudo para vocês depois, tá? Rausch.